Nós estamos numa semana decisiva para todos aqueles que fazem o enfrentamento ao desgoverno Lula. Para todos que querem colocar limites na atuação arbitrária de membros do Supremo Tribunal Federal. Para todos que querem ver avançando as investigações sobre ministros do Supremo envolvidos com o escândalo do Banco Master. É uma semana decisiva para o futuro do nosso país. Porque essa semana será votada a indicação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. E hoje, grande parte dos senadores estão contrários à indicação de Messias para o STF. Nem o próprio Alcolumbre é favorável e ele não está trabalhando para ajudar nesses votos a favor de Alcolumbre, a favor de Messias e a favor do governo, que Galera, seria essencial se para a inscreva no aprovação canal, de deixe o seu ministro do like. Supremo no Senado Federal. Olha só essa matéria de hoje do Poder 360. Messias entra em semana decisiva ainda contando votos para o STF. Indicado por Lula, deve ter o nome aprovado na CCJ. No plenário do Senado, calculou ter 45 votos garantidos. Olha, muita gente diz que, na verdade, isso aí é da boca para fora e que o Messias ele está utilizando esse argumento para ter uma postura vencedora e conseguir mais votos. Mas muita gente, não só de oposição, de outros campos no Senado, dizem que ele não tem maioria e possivelmente será rejeitado. Mas tudo depende da nossa força, da nossa intensidade de cobrança dos senadores. O ministro da AGU, Jorge Messias, trabalha intensamente nesta segunda-feira para finalizar a contagem de votos. Ele foi indicado pelo presidente Lula para o STF e será sabatinado pela CCJ do Senado na quarta-feira. Levantamento do Poder 360 mostrou Mais que uma o advogado-geral promessa da do União Lula tem 13 cumprida. votos declarados a seu favor na CCJ. Precisa só de mais um para ter a maioria necessária para ter seu nome aprovado na comissão, o que deve acontecer. O que acontece, pessoal? A votação para ministro do STF primeiro acontece na CCJ do Senado e depois vai para o plenário. Na CCJ do Senado ele já tem 13 votos, acho que só precisa de 14 votos, possivelmente vai ter, porque inclusive os nomes que não declararam votos são esses aqui, ó. Cid Gomes, Oriovisto Guimarães, professora Dorinha, Rodrigo Pacheco, Vanderlan Cardoso. Dificilmente ele não vai conseguir um voto dentre esses. Mas no plenário do Senado a coisa já complica, porque lá são muito mais senadores, são 81, e há uma força-tarefa muito grande para rejeitar esse cidadão, para que ele não seja membro do Supremo Tribunal Federal. É muito ruim a aprovação de Messias para o Supremo Tribunal Federal. E será uma vitória imensa da oposição, uma vitória do Brasil, rejeitarmos esse cara, porque nunca antes na história um ministro foi rejeitado. E isso vai demonstrar uma fraqueza muito grande de Lula na articulação e no poder de convencimento do Legislativo. Vai ser uma demonstração de ruptura realmente do Executivo com o Legislativo. E nós temos que lembrar também quem é o Jorge Messias. E isso é até bom para que vocês possam ter as informações para se indignar e falar com os senadores. Falar de forma educada, evidentemente, mas para que vocês possam realmente ter essa gana de rejeitar o Messias. Quem é o Messias? Messias, Bessias. Não sei se vocês se recordam, em 2016, quando Lula estava sendo investigado pela Lava Jato, a Dilma ligou para o Lula, foi pega num grampo telefônico em que ela dizia que o Bessias levaria o papel, que era o termo de posse para Lula tomar posse como ministro e assim ter foro de prerrogativa de função e fugir da justiça comum. O Messias, enquanto AGU, ele assinou um parecer a favor do aborto, a favor da assistolia fetal. O Conselho Federal de Medicina tinha se posicionado contra esse método e ele assinou um parecer a favor de uma ADPF, uma ação que foi feita para que pudesse ser feito o aborto através desse método tão cruel. O Messias, ou Bessias, recentemente, nós vimos aí, repercutiu novamente, aquela fala dele, em que ele disse que ele foi o responsável pela prisão dos inocentes do 8 de janeiro, porque ele ligou pessoalmente para o ministro Alexandre de Moraes pedindo a prisão de todos eles. E tem mais, pessoal. Olha só, eu sempre falo isso para que vocês possam entender a gravidade do momento que a gente está vivendo no Supremo Tribunal Federal envolvendo o escândalo do Banco Master. Hoje o Supremo está dividido. Existem 4 ministros que são contra investigações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Para que haja uma investigação efetiva de um ministro do Supremo, é necessário ter uma votação do plenário para autorizar essa indicação, essa investigação ou não. E hoje tem 4 ministros contra uma investigação contra o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo. Tem 4 ministros que são taxativamente favoráveis a uma investigação. O ministro Dias Toffoli é carta fora do baralho porque ele é suspeito, então ele não vota nada disso envolvendo o escândalo do Banco Master. Tem o ministro Cássio Nunes, que ninguém sabe como vai ser a votação dele, porque o nome dele também está, de certa forma, envolvido. Aí nós vimos recentemente notícias falando sobre o possível envolvimento com pessoas do Banco Master. E se nós tivermos a aprovação do Messias, terá uma
maioria para rejeitar investigações contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Vocês já imaginaram o quanto que isso seria péssimo para a democracia? O quanto que seria péssimo para que a gente pudesse investigar ministros e colocar freios e contrapesos, equilibrar novamente os poderes? Por isso, nós precisamos trabalhar intensamente pela rejeição de Jorge Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.